Olá, meus amores, queridos papais, mamães, responsáveis por essas crianças lindas, por esses adolescentes. Essa é uma reunião para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o projeto Golfinho, o PNL Team. Aqui tem alguns pais que já conhecem um pouco do trabalho, né? Que as crianças já tiveram um dia intensivo com a gente, e outros pais que querem conhecer. Então, a minha intenção durante esses 40 minutos, uma hora, é falar um pouco também dessa linda e árdua tarefa de ser pai ou mãe. Então, quero refletir um pouquinho sobre isso com vocês e quero também trazer aqui todas as informações sobre o projeto. Então, essa primeira parte eu estou gravando para deixar disponível para quem quiser, e depois vocês vão fazer perguntas, a gente vai interagir e tudo mais. Vamos refletir sobre o papel de pai e mãe? Para um pouquinho e pensa comigo. De repente vem a notícia. A mãe fala, estou grávida, bem. Então, de repente, não mais que de repente, nós nos tornamos pais, mães, sem nenhuma preparação, muitas vezes, sem nenhuma habilidade, sem receber nenhuma licença. Você agora está habilitado para ser pai, para ser mãe. E como diz o meu querido amigo Michael Hall, o grande guru aí, o grande líder da PNL, que veio aqui a Vitória, a meu convite, deu um curso de parentalidade, né? Sobre como nós podemos ser pais mais competentes, a importância dos pais terem ferramentas como a PNL. Então, ele faz uma reflexão que eu acho bem interessante fazer com vocês. Uma profissão problemática. Porque se você pensar conhecimentos e habilidades, o significado disso, o desempenho disso, para a gente se tornar um pai competente, são coisas que nós muitas vezes nem temos acesso, nem sabemos onde fazer, onde aprender a ser um pai ou ser uma mãe. E o que é essa tal de parentalidade? Muitas vezes nós nos preparamos para uma surpresa. Nós temos tantos mitos, né, em torno disso. Muitas vezes a gente cria uma imagem de como vai ser, e às vezes tudo pode ser muito diferente. Então, compreender como a criança é, imagine, toda a psique da criança está nas suas mãos. E nós não entendemos nem a nossa psique muitas vezes. E tem muitos fatores que são muito importantes nessa dinâmica aí de ser pai, de ser mãe. As demandas são diferentes. Começa no útero materno. Lá no Japão, eles cantam parabéns para uma criança quando ela faz 3 meses de idade. Sabia disso? Porque 9 meses de vida uterina é vida que conta. E como conta? Na PNL, nós entendemos sobre isso. No DNA emocional da criança, todas as questões emocionais que a mãe sentiu pode vir com a criança. Então, nós somos programados desde a vida uterina. Então, veja que interessante, quantas coisas nós nem sabemos que não sabemos. E muitas vezes nós nem integramos aquilo que nós vivemos na nossa própria infância. Não sei se já aconteceu com você, de você, às vezes, sentir que você também está com comportamento infantil, você tem uma atitude, depois você para, você não está com vontade de aplaudir a sua atitude. Né? Então, se não entendemos nem a nossa criança interior, que muitas vezes é uma criança carente e ferida, como é que, de repente, eu sou pai, eu sou mãe, e vou conseguir formar essa criança, vou conseguir preparar essa criança.
Agora, vocês que estão me ouvindo aí, papais, mamães, responsáveis que estão aí, tem uma coisa que todos nós temos em comum. O que todos nós temos em comum? Todos nós fomos e somos filhos. Dá uma olhadinha lá no seu passado. Como é que foi a sua experiência como filho? Pense lá na sua infância, os pais que você teve. O que ocorreu? Responda para você mesmo. Foi uma ótima experiência para você? Quando você olha para a sua infância, o que você carrega que você pode chamar de carência ainda? O que foi bom? O que não foi bom? Que erros você imagina que seus pais cometeram? Que situações de conflitos, quem sabe, de situações você vivenciou e, de repente, podem estar ainda registradas em você? Então, vamos pensar, se nós temos acesso a essa grande riqueza, que é um bebê totalmente frágil, que não sabe nada, e ele está aqui no nosso poder. Quando você vai lá na sua infância, que preparação nossos pais tiveram? Nenhuma, não é verdade? A maioria de nós não foi criada por pais que graduaram na escola da parentalidade. Então, na verdade, a maioria dos nossos pais nunca fez um único curso, nem sobre autoconhecimento e muito menos sobre como ser pai, ser mãe. Eles fizeram o melhor que eles puderam, a gente já sabe disso. Considerando aquilo que eles sabiam, aquilo que eles tinham disponível, que a gente chama na PNL no mapa deles, eles fizeram o melhor que puderam. Estamos aqui para julgar o que eles fizeram, mas para tomar consciência disso. Então, como é que nós podemos fazer diferente dos nossos pais? Eu sei que muitos de vocês já estão fazendo, mas eu te pergunto, será que o jeito que a gente escolheu fazer é o melhor para os nossos filhos? Esse é um perigo que nós corremos, né? Nós ou tendemos a criar nossos filhos do jeito que nós somos criados, ou criamos resistindo a tudo que nós aprendemos. E aí a gente olha esse resultado que está aí. São esses pais que estão aqui hoje. Quando você olha para esse você, quem sente aí que nesse papel de pai, de mãe, existe uma carência? Quantos de nós achamos muito fácil buscar um especialista porque não entendemos como é que nós podemos ajudar de verdade, principalmente no que se refere ao que acontece aqui, ó, na mente da criança? Então, para esse nosso workshop ser mais valioso ainda, eu quero começar fazendo algumas perguntas e, se possível, eu peço a você, arruma um pedaço de papel aí, eu esqueci de pedir para trazer. Pega um papel, uma caneta. Eu quero fazer umas perguntas para a gente começar. Primeiro, o que falta a gente aprender para ser um pai ou uma mãe mais assertiva? Ou será que a gente sente toda a segurança que nós estamos no caminho? O quanto nós estamos equipados para pavimentar a estrada dos nossos filhos? Eu postei lá no Facebook um dia desse, né, no Instagram, filhos são sempre filhos. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Olha a chuvinha, que delícia, gente. Mas também não existe ex-filho. Olha que interessante. Então, se fosse uma profissão, é uma profissão que você não pode pedir demissão nunca. E mais, você é muito mal remunerado. A gente paga caro para ser pai e mãe, né, não? Porém, talvez seja a coisa mais significativa, o papel mais importante da nossa vida.
Quais são as perguntas que você se faz ou que você gostaria de ver respondidas? Vou fazer umas perguntinhas para vocês, pode ser? O objetivo é a gente ampliar nossa consciência sobre esse papel que não é nada fácil, não é mesmo. Nossa, eu como mãe que o diga, tudo que acontece com os meninos, a responsabilidade é da mãe. Isso para não falar que a culpa é da mãe, né? Não. Mulher, então, meu Deus! Embora a gente esteja vivendo um momento tão lindo, ó, basta olhar quantos homens estão aqui, né? Mais homens que mulheres. Uma experiência linda, né? Antes, assim, a tarefa de educar era da mãe, o pai só chegava para criticar o que não estava bom. Hoje, eu sei porque eu tenho uma netinha, e meu filho, ai, não deixa a desejar para a mãe, não. Ele é um grande pai, né? Um pai, mas que dá carinho, que brinca, que troca fralda, que faz tudo. Então, ainda assim, o motivo da gente refletir é ampliar a consciência, porque é uma tarefa para a vida toda. Ai, até mesmo quando um filho vai embora, né? A gente vê na PNL sistêmica, parece que ele vai, mas nunca vai. A mãe não consegue nem não contar com ele. Ela fala, eu tenho 5 filhos. Um voltou para o braço do pai. Não é assim? É para a vida. Não tem como você eliminar isso. É igual quando um funcionário vai embora da empresa e daí a pouco você bota outro. Não tem como. Então, amores, essas perguntas é para ver o que se adequa a você, o que pode ser útil nesse nosso momento, que é um momento rápido, precioso, mas fique com a minha intenção positiva de contribuir. Responda aí. Vocês conseguiram a caneta, alguma coisa? Senão vai fazendo mentalmente. Como é que eu posso ficar calmo ou menos reativo quando as crianças apertam meus botões? Ou a criança, e eu falo filho, ou a filha, ou os filhos. Como é que eu poderia ficar calmo? Como é que eu posso criar filhos responsáveis e jovens adultos que saibam gerenciar suas emoções? Depois a gente vai falar sobre isso. Lucas e eu preparamos aqui um material bem bacana, assim. Qual é a maior dor hoje, a maior dificuldade dos pais? Não é de prover os filhos das dificuldades financeiras, não. Não é não. Não é de botar numa boa escola, mas é de ajudá-lo a ter ferramentas para lidar com suas próprias emoções. Como é que eu posso corrigir ou desfazer os erros que eu cometi até agora? Será que eu sinto isso? Que tem algumas coisas que eu errei? Como foi distinguir entre amar e estragar? É uma frase que eu gosto muito. Água demais mata a planta, mata a planta. Como dosar o amor entre ser amável e ser firme? Ser flexível e ser firme? Como? Se o amor é tanto que às vezes a gente estraga os meninos. Eles viram aqueles bestonhas, mistura de besta com pamonha, não confiam neles, porque não experimentaram dificuldades. Nós amortecemos tanto as quedas dessas crianças que elas não criaram anticorpos para lidar com os nãos, com as dificuldades da vida. Talvez não seja o caso de vocês, mas eu, como educadora, que já convivo com pais há muito tempo, eu percebo isso. E também falo de mim, com 3 filhos, janeiro, fevereiro e março, um atrás do outro, eu posso dizer que não é fácil. E às vezes a gente tem dificuldade de falar não, porque a gente fala, eu já fico longe o tempo todo, longe dele, e agora eu vou ficar corrigindo. E para livrar de uma culpa, entre aspas, né? Tem gente que se sente culpado por ficar tão ausente, aí estraga as crianças, elas não sabem lidar com o outro, nem com conflito.
Como é que eu faço para gerenciar crianças com diferentes personalidades? Às vezes são gêmeas, né? Tem casa aqui da Elminha que tem gêmeos, o Ricardo, que são, um é fogo, outro é água, são completamente diferentes. Será que eu sei lidar com isso? Na PNL nós chamamos de metaprograma, cada um tem o seu jeito de fazer escolha, tomar decisão na vida. Como é que eu faço para me comunicar com o pré-adolescente, o adolescente, que estão tão fechados e muitas vezes estão desconectados de nós? Como é que eu faço para lidar com a distração em meus filhos? Como é que eu faço para eles terem mais foco? Como é que eu faço para ajudá-los a gerenciar melhor o tempo? Quantas crianças ficam mais tempo diante do celular, do computador, estão deixando de ter convivências saudáveis, de ter contato com a natureza? E o pai ausente ou a mãe ausente? Acabei de assistir um workshop do meu filho, Vinícius. Ô, gente, tudo sobra para pai e mãe, não tem jeito. Para mãe, então, nem se fala. Criança que tem muita ansiedade tem a ver com a mãe ausente ou o pai ausente. Como você pode punir, ou seja, corrigir firmemente, mas de forma positiva, sem deixar aqueles estragos, aquelas marcas traumáticas? Como é que eu vou aprender a fazer isso? Como desenvolver crianças fortes, resilientes e positivas? Como é que eu posso lidar com as dores e traumas em nossos filhos? Sabe por quê? A vida também oferece lições. Tem lições que são traumáticas. A gente ama tanto o nosso filho ou filha e, de repente, ele vai sofrer bullying na escola. Como é que eu vou lidar com isso? Como ser pai solteiro ou mãe solteira? Como eu posso equilibrar isso? E como é que eu posso equilibrar carreira, trabalho, com o momento de ser pai e mãe? Como é que eu posso lidar com os desafios e os problemas que surgem com os filhos na convivência com avô e avó? Eu posso dizer que o avô e a avó às vezes estragam os meninos, porque o coração é mole, e também o pai, o avô ou a avó, eles querem suprir um pouco daqueles erros, né, lá do passado. Como lidar com diferentes valores entre pais e avós? Então, são tantos, mas são tantas coisas para a gente aprender como ser pai e mãe, mas não dá para desistir. Mas não dá para terceirizar os valores da educação, o caráter. Não é verdade? Tarefa fácil? Provavelmente não. Eu vou dar uma pausa aqui para conversar um pouquinho com vocês. Achei. Então, amores, vocês conversaram um pouquinho, né? Refletiram sobre essas perguntas. E o meu convite agora é a gente pensar, diante da situação que nós estamos vivendo, como é? Como é que nós podemos melhorar ainda mais? Como é que nós podemos ser um agente que vai somar na vida dessas crianças, sendo imperfeitos como somos? Então, a minha sugestão, se vocês toparem, aquelas pessoas que estarão conosco no Projeto Golfinho, eu quero sugerir para vocês conhecerem um clube maravilhoso que a gente está criando, chamado Evolucer, onde vocês vão ter semanalmente muito conteúdo, muita prática, muita coisa bacana. Isso é uma das sugestões. A outra, se vocês acharem interessante, a gente fazer um curso bem baseado em toda a pesquisa de Michael Hall,
como ser um pai ou uma mãe melhor, com as ferramentas da PNL. Independente se você fez ou não fez PNL, são coisas assim bem direcionadas para isso. Ainda dá tempo, como diz a Nilce. E uma outra coisa, para aqueles, né, que são casal, hoje tem muitos pais solteiros, mães solteiras, mas tem um trabalho específico sobre inteligência conjugal. Então, fica aí como a minha forma de contribuir, a gente vai conversando. O caminho se faz ao caminhar. Eu também, minha presencial é tudo de bom, pode ser sim. Eu já falei para o COVID que não tem espaço mais para ele, não, se Deus quiser. Então, amores, eu vou passar aqui. Eu ia passar eu não estou conseguindo fazer da forma que eu queria, mas dá para vocês verem, não dá direitinho aí? Sim ou não? Sim, sim. É porque eu não sei, eu não soube fechar isso aqui, tá, gente? Se tiver alguém que queira me ensinar. Sim, dá para ver. Tem uma setinha, Luísa. Logo no meio da apresentação, do lado, isso. Se você clicar, né? Não, lá em cima. Deu certo, Fabinho. Obrigada, querido. Então, aí veio a gente com essa proposta, né? Projeto Golfinho, PNL Team. E esses slides aí foi o nosso querido Lucas que fez, que é o nosso fotógrafo, que é o que vai ter contato muito com vocês, tá? Projeto Golfinho, baseado na história do golfinho, uma coisa que eu criei, para vocês terem ideia, eu já falei sobre isso, mas o meu Paulinho, que hoje está com, sei lá, se é 36, 35 anos, sei lá, ele tinha apenas 9 anos naquela época. Então, quando eu criei o Projeto Golfinho, eu já estava trabalhando com adultos. Foi antes da PNL, vocês acreditam? Foi antes da PNL. Então, eu ministrava um curso que depois eu vou oferecer para vocês, não agora, depois, que é o Silva Mind Control. Um curso maravilhoso, que ensina sobre como controlar a mente. Eu fiz uma formação em psicoorientologia, numa escola do México, e eu tinha que decidir, ou eu podia trabalhar com criança ou podia trabalhar com adulto. Mas eu não podia trabalhar com os dois, né? Eu me lembro como se fosse hoje, eu usando uma ferramenta que eu comecei, até fiz um vidinho sobre ela, que eu comecei a usar mais, sabe? Mas eu usava pouco. E hoje eu uso pouco, mas agora eu comecei a usar. Uma ferramenta que a gente manda a nossa mente inconsciente responder às nossas dúvidas. Então, quando eu fiz essa formação, meu querido Omar Mustafa, que é o presidente do Silva Mind Control, virou e falou: você tem que escolher, você não pode trabalhar com os dois. Ou você vai trabalhar com criança, ou você vai trabalhar com adulto. Não dá para ser os dois. E eu, naquele conflito que eu amo crianças, amo adolescentes, eu tenho uma criança livre que se conecta fácil com eles, mas eu também queria trabalhar com adulto. Então, o que eu fiz? Usei uma ferramenta do próprio Silva Mind Control, que é na hora de dormir você dá um comando para sua mente. E estou falando isso propositalmente para você, porque às vezes você tem umas situações que você também quer saber como fazer com o seu filho, com a sua filha, como fazer com situações da sua vida. Então, na hora de dormir, eu dei esse comando, que é uma técnica do Silva Mind Control. Eu vou dormir agora, eu tenho essa situação em mente, e eu quero sonhar. Quero que a minha mente inconsciente me mande algum insight no sonho sobre o que fazer com essa situação. E a situação era exatamente essa. Eu tenho que dar a resposta para o Omar e não sei o que eu faço, porque era tão novo trabalhar só com criança, era tão estranho, assim, e era uma coisa que eu queria, mas não tinha noção como seria. E aí eu dormi, e eu sonhei que eu estava lá na escola técnica, que hoje é o IFES, aqui em Vitória, ministrando uma palestra para pais e crianças naquele auditório, e começou uma chuva, uma tempestade, uma enchente. E quando eu me vi, eu estava com o microfone na mão, boiando, e eu só vi as criancinhas nadando, eu não vi nenhum pai. Aí acordei, uau, é isso que eu vou fazer. E senti uma paz naquela escolha, assim, que foi maravilhoso. Então, durante um tempo, antes de conhecer a PNL,
eu trabalhei com o Silva Mind Control, com cursos para criança. Mas aí depois eu conheci a PNL e eu me apaixonei. Claro que eu fiz muitas outras formações antes dela. E eu fiquei pensando assim, você faz um curso, um final de semana com a criança, e ela vai para casa, e você não faz mais nada? Como assim? E assim que eu conheci a PNL, eu comecei a encontrar, e a PNL, o Practitioner, foi em 2000, foi no ano de 2000, a primeira turma de PNL que nós montamos lá no Hotel Lê do Boi. A irmã do Fernando, eu lembro como se fosse hoje, foi da turma 10 de PNL. Imagina, Nando, nós estamos na turma 186. Então, quando eu conheci a PNL, eu encontrei muita gente com problema lá da infância, mas não foi pouca gente, não. Aí eu tenho essa dificuldade, porque quando na infância eu tive um bullying lá, quando eu ia fazer uma apresentação na escola, e até hoje eu estou travado, eu não consigo falar em público. Ah, eu sou desse jeito porque minha mãe falava desse jeito comigo, ou meu pai fazia isso, ou eu sou desse jeito porque aconteceu tal coisa. E muitas vezes a pessoa nem tinha consciência de onde vinha o medo, a insegurança, a falta de amor próprio, mas nas pesquisas da PNL a gente sempre encontrava a sua raiz na infância. Aí eu pensei, naquela época eu estava com 3 filhos pequenos ainda, eu pensei, por que não fazer um trabalho e ensinar crianças a pensarem? Eu já tinha a experiência do Silva Mind Control, eu sabia que funcionava. Então, eu criei esse projeto com a cara e a coragem, assim, sabe? Eu peguei aquelas ferramentas, falei, primeiro nós vamos acolher essas crianças num lugar bem seguro, elas vão se sentir amadas. E aí veio o golfinho. Por que golfinho? Porque o golfinho, quando ele está sendo treinado pelo treinador, cada coisa que ele faz, ele é reconhecido. Os peixinhos para o golfinho não é alimento só, mas é reconhecimento, é elogio, é um ok, você está no caminho, né? Até brinquei lá com a turma da estima, né? O Davi está aí, o Marquinhos, e fiquei muito honrada, né? Do convite de dar um treinamento para a empresa e falei sobre isso. Refine o seu olhar e veja onde o outro está acertando. E valorize aquele acerto. Então, e quando o golfinho faz algo que o treinador não acha graça, ele não se deprime, ele vai lá no fundo, se conecta com o seu melhor e vem e faz algo melhor. E eu falei, é isso que eu quero ensinar para as crianças, a filosofia do golfinho. Quero ensinar as crianças a lidarem com os nãos. Qualquer momento que a porta bater na cara delas, elas vão falar, vou arranjar um outro jeito de abrir essa porta. Qualquer momento que papai ficar com raiva, eu não vou ficar com raiva do meu pai. Eu vou entender que é como o golfinho, né, que está triste porque ele fez de um jeito que o treinador não achou graça. E se nós pensarmos, pais, mães, nós somos treinadores de golfinho. Isso é uma metáfora, nós somos muito mais do que isso. E quantas vezes nós deixamos passar alguma coisa que é valiosa, que é importante, né, e não valorizamos. E quantas vezes nós temos que falar, isso não está legal, vamos melhorar isso, vai fazer melhor, né? Confiando na competência dele de errar e acertar e tudo mais. Então, o projeto Golfinho, ele tem um porquê que ele existe. Gente, a primeira turma do projeto Golfinho já foi um sucesso. Já foi um sucesso naquela época. Eu lembro das camisas dos golfinhos e eu criei o projeto, sabe para quem? Para os filhos dos alunos que tinham PNL. Por quê? Porque eles ficavam assim, nossa, Luiz, eu já estraguei tanto meu menino. Ai, ai, teve uma vez que eu briguei com ele, ou teve uma vez que eu briguei com a mãe dele e eu só lembro dele trêmulo. Então, foram tantas marcas. E eu falei, vou te ajudar, mas você também tem que fazer parte do projeto. Então, o projeto antes era um trabalho muito, muito bonito. Ele continua, mas eu não tinha tantas outras atividades como eu tenho hoje. Por isso que hoje eu tenho uma equipe. Na época eu tinha ajudante só. Hoje eu tenho trainers, eu tenho um psicólogo, eu tenho uma trainer em PNL, eu tenho pessoas que me apoiam, como o Lucas, como o João Vitor, e vários outros alunos de PNL que eu posso chamar, porque são pessoas que já têm as ferramentas que eu estou ensinando. Então, eu comecei esse projeto assim. E eu fui melhorando ele. Todas as crianças, todas, tiveram ganhos com o projeto.
Sabe por quê? O projeto tem regras, tem normas, e elas precisam ser respeitadas. Uma criança que tem problema de disciplina, eu não vou abraçar, porque se ela não respeita nem a mãe, como é que ela vai me respeitar? Então, eu quero falar o que é o projeto e o que não é o projeto, porque se você pegar esse projeto com uma tábua de salvação, e se o seu filho está precisando de uma atenção muito diferente daquela que nós podemos dar, ele não vai estar no momento de estar com a gente, ok? Então, eu quero falar um pouquinho para clarear para vocês qual que é a minha intenção. E às vezes eu posso, inclusive, estar errada nisso. Mas eu tenho que fazer a coisa de acordo com a minha consciência, com o meu mapa, né? De acordo com aquilo que eu acho que é importante. Então, se nós olharmos para o nosso momento atual, o que nós estamos vendo? Nós podemos chamar os males do século. E você vai me dizer se você percebe se a sua criança passa por alguma dessas situações. A dificuldade de concentração. A criança está tendo muito mais dificuldade na escola. A dificuldade de se concentrar, ela é quase geral. Agora eu falo, o problema é do menino? Gente, eu sou orientadora educacional, posso falar. É que tudo mudou, tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico, a criança é muito criativa e nós ainda estamos passando caneta vermelha. Nós ainda estamos lá corrigindo os erros. Uma vez, como orientadora educacional de uma escola, e eu sempre tive a cabeça muito aberta com esse negócio de escola, tá, gente? Eu não tenho uma rigidez sobre isso, nunca tive. Mesmo porque meu pai era professor, pra vocês terem ideia como é que meu pai criou a gente. Meu pai era professor e eu tenho irmão que estudou só até a 8ª série. E tive irmão que foi até a 5ª série. Porque meu pai falava assim, minha obrigação, meu filho, é fazer você ter caráter. O resto é opcional. Você tem certeza que você não quer estudar? Eu não fui cobrada assim na escola, né? Então, meus filhos foram muito responsáveis, porque se eles tiraram nota baixa, eu não ia... Assim, eu queria que eles fossem responsáveis também. Mas não é uma coisa que me tirava o sono se o menino perdeu nota, né? Ficou recuperação, porque não era isso que eu olhava. Não estou falando que vocês têm que pensar como eu penso. Mas uma vez eu fui chamada na escola, que meu filho do meio, a professora acho que foi matemática, falou assim, ele tem déficit de atenção, queria sugerir você levar ele no psicólogo. Eu não tenho nada contra psicólogo, tá, gente? Eu tenho vários amigos psicólogos, não é sobre isso. Quando eu falei assim, déficit de atenção, esse menino, desde 6 anos de idade, ele atravessa a rua de bicicleta, nunca pegaram ele. Esse menino, quando ele está jogando videogame, ele é tão concentrado que ele ganha todos. Com todo respeito, é muito mais fácil a gente falar que o menino está com problema de atenção do que exigir que o professor entenda que aquele menino tem um outro jeito de aprender, que não é ficar sentado escutando. E nem por isso ele tem problema, ele só tem um outro tipo de inteligência, tem um outro jeito de aprender. Então, não sei se faz sentido isso. Muito cuidado com comprar a crença que o menino é desatento. Gente, a chuva está tão forte, está atrapalhando vocês ouvirem? Qualquer coisa eu fecho a janela aqui. Vocês estão me ouvindo bem mesmo com a chuva? Sim ou não? Me responde, Lala. Sim, Tá? eu fiquei na dúvida, será que a chuva é aí? É chuva. Então, amores, de vez em quando sua voz preste trava um atenção. pouquinho, mas dá para entender. É o quê, meu amor? De vez em quando sua voz atrasa um pouquinho, mas está dando para te entender. Ah, tá. Então, amores, muito cuidado com os rótulos, tá? Muito cuidado. Às vezes tem mais a ver com interesse do que falta de foco. E aí a PNL nos ensina. John Grinder tinha uma filha com 11 anos com problema de matemática. Mas sabe por que ela tinha problema? Porque ela não gostava da professora. E é lindo ver a PNL nos ensinando uma técnica chamada chocolate Godiva.
levar o prazer de estudar, que aquela criança tem que chocolate para o estudo. Não é sobre a matéria, tá, gente? Muitas vezes é sobre qual é o sentimento que aquela criança tem em relação ao professor que ensina. Faz sentido isso? Então, a outra coisa é a autoestima. A criança está negligenciando a própria aparência. Está obcecada com peso. Estou falando de alguns adolescentes, tá? Não é o caso dos pequenos. Então, a forma e a aparência dela é uma coisa que ela começa a despertar depois dos 7 anos de idade, 6 anos. Porque a criança bem pequenininha, ela não tem problema de autoestima quando ela é livre, totalmente livre. Depois que ela começa a entrar, né, na PNL a gente chama entrar mais no canal visual, e ela começa a se comparar, começa a comparar a aparência dela com a da coleguinha, ela fala, meu cabelo não é bonito como o da minha irmãzinha. Aí ela começa a entrar numa baixa autoestima, geralmente a partir dos 6, 7 anos, antes disso não. Mas é uma coisa para ser olhada com carinho. E a autoestima tem muito a ver com a forma que a criança se vê. E ela se vê muito através da lente dos pais. A outra questão é o emocional. A criança está passando por mudanças frequentes de humor. Imagina agora na pandemia, longe do convívio com os colegas, né? É algo muito sofrível para a criança. Ela está sem energia, às vezes, sem motivação, passando por emoções intensas. Então, tudo isso pode realmente estar acontecendo. E aí, eu pergunto para vocês, pais, o que vocês percebem nas suas crianças? Na PNL, nós chamamos de acuidade de percepção. Será que eu sei distinguir quando a minha criança está triste? Ou quando a minha criança está com raiva? Será que eu sei o que está acontecendo no mundo interno dela? Vocês percebem algumas mudanças nos seus filhos? Quais as mudanças? Na minha opinião, não existe aquela coisa, do nada ele agrediu o irmão, do nada ele ficou depressivo, do nada ele estava se cortando. Não existe do nada, tá, gente? Quando eu falo assim, eu falo onde é que eu estava, que eu não vi quando tudo isso começou. O que você tem feito em relação a isso? Só para refletir mesmo. Então, o que o PNL Team, em que o PNL Team pode contribuir com o momento, né, atual, com as crianças? Primeiro, ele é um projeto para desenvolver a maturidade emocional. Ele visa contribuir muito para o fortalecimento da autoestima, porque no projeto a criança tem espaço para ser ela é respeitada. Desenvolver inteligência emocional, despertar o potencial desses jovens, dos adolescentes, para uma vida mais plena, para uma vida mais feliz. Por quê? Porque eles aprendem, inclusive, a traçar metas de vida, eles aprendem a conhecer o que está acontecendo com eles. Então, através dessas ferramentas e as técnicas que eles vão aprendendo durante o projeto, eles vão promovendo uma conexão muito profunda com eles. Isso significa que, a partir do momento que eles começam a se autoconhecer, eles vão também ter uma conexão melhor, uma relação melhor com eles mesmos, e eles levam isso para a vida toda. Então, aí, quando a gente fala do projeto Golfinho, a gente está falando, não é só assim, vai lá e entrega algumas ferramentas da PNL. O projeto, os pais que te viram um pouquinho, ele faz com que a gente possa avaliar a inteligência socioemocional, socio-relacional dessa criança. A gente observa, a gente chama, a gente conversa,
A gente reflete com criança, por isso que eu gosto de fazer as viagens de aprofundamento, não quero o pai enchendo o saco, preocupado, não, quero ele confiando que a gente está cuidando. Porque às vezes o pai fica impressionado quantas coisas ele resolve, porque até então está a família inteira com problema no déficit de atenção da criança, ou, sabe, só fala nisso, só fica dentro de casa, só fica falando nisso, só cobra isso. E a criança vai fazer uma viagem, e ela descobre que ela tem outros valores, outros talentos. Ela descobre, através de tudo que a gente vivencia, o quanto ela é importante, o quanto o grupo valoriza ela. E ela vem muito reabastecida de amor próprio, de confiança nela mesma, porque de verdade, gente, quer ver seu filho autoconfiante? De verdade? É jogar ele num grupo seguro, para ele assumir responsabilidade, para ele ser líder, para ele fazer as coisas, sabe? Não é conversando sobre isso, com todo respeito. Você pode conseguir isso, claro, através de uma boa terapia, mas vai demorar muito mais do que a criança, sabe? Como a gente já fez várias viagens, meu Deus, como eles aprendem com isso. Só que é um processo. Cada encontro, ele aprende um pouco mais. Então, amores, um pouquinho mais assim, sobre qual é o objetivo desse programa. Então, quando nós falamos de desenvolver inteligência emocional, acompanhar essa criança por um tempo, até que ele se sinta seguro para lidar com os seus desafios na vida, até que ele tenha uma vida com mais propósito, com mais significado, isso significa que a criança, quando ela está no projeto, ela tem a oportunidade de vir a partir de 9 anos, 8 anos, acho que 8 ou 9 que nós colocamos. E ela vai até seus 14 anos, 15. Às vezes, um menino com 16 anos, a gente sente que tem maturidade para fazer o PNL, uma formação essencial. Porém, mesmo no grupo, as reflexões são feitas separadas, mas tem coisas que eles fazem juntos. E é legal fazer junto, porque eles aprendem a ter um respeito pelo irmão menor que também está em casa, ou pelo maior. Tudo isso faz parte dessa convivência saudável. Então, além disso, vai proporcionar técnicas e atividades que possibilite a descoberta de suas forças e fraquezas. É a coisa mais linda quando a gente vê a criança se desculpando. Poxa, vacilei. É a minha sombra que está ocupando espaço de novo. Pô, cara, da próxima vez você me deixa perceber onde eu estiver passando o limite. É lindo demais, e isso é possível. A capacidade para dar atenção às próprias necessidades, emoções, sentimentos e, ao mesmo tempo, exercitar empatia. Isso é o tempo todo, porque não tem espaço para bullying, não tem espaço para crítica. Toda criança aqui ela é respeitada. Então, amores, esse aí é o próximo, eu passei muito. Eu estou com dificuldade de passar, que eu estou com um programa diferente. Tá certo, Lucas? Tá certo, tá certo. Tá. São as atividades propostas. Então, aí o Lucas fez com carinho, né? Inclusive os mais recentes, nossas atividades aqui. Quando não tem pandemia, a gente apronta mais, tá, gente? Mesmo. Muitas dinâmicas onde eles estão mais próximos ainda. Mas não prejudicou, não. Foi bem legal. Então, às vezes, eu quero até chamar a atenção assim, porque às vezes o pai fica assim, acho que está fazendo muita brincadeira, acho que não sei o quê. Gente, tudo para funcionar na vida tem que ter uma coisa, relacionamento de confiança. Senão, não funciona. Tá? Eu sei o que eu estou fazendo. Relaxamento físico-mental não é, agora está lá perdendo tempo. Não. A criança está entrando no nível alfa, e é nesse nível que a gente fortalece tudo na vida dela. Eles estão aprendendo a dar comando para a mente deles. Então, se vocês, assim, Projeto Golfinho, eu me dou o direito de escolher as crianças. Por que eu estou falando isso? Porque o meu problema nunca é as crianças, na maioria das vezes são os pais. Eles falam assim, ele vai ficar esse tempo longe, eu poderia ligar à noite para falar eu te amo. Eu falei, vai ligar não, ele já sabe que você ama, deixa ele lá.
E é um jeito que eu senti que eu preciso sentir se essa criança tem uma dependência emocional ou se ela sabe se virar, entende? O que ele vai ampliar durante o projeto? Ele vai aprender autopercepção. Ele vai desenvolver autoestima, porque as bases da autoestima têm a ver com isso. Como é a minha relação comigo mesmo, então ele vai ter reflexões que ele vai fazer sozinho, e o quanto eu estou aberta a receber elogios, porque tem criança que não acredita, ela foi tão criticada que quando alguém elogia, ela acha que é bullying, nem acredita. Vamos exercitar, inclusive, a compaixão. É lindo demais quando você vê que as crianças são diferentes. Então, o que nós vamos estar focando? Trabalhando a estrutura mental, emocional, o relaxamento para fazer programação mental. Isso, gente, são coisas que fazem parte da disciplina do projeto. Os meninos vão aprender a sentar e relaxar antes de estudar para poder ficar concentrado. Os meninos vão aprender antes da prova o que eles vão fazer para poder se lembrar das questões. Então, é desse jeito que eu sei que funciona, que tem a ver com a PNL e pode contribuir muito com todos nós. A gente tem muita atividade ao ar livre. E os nossos líderes, né, o Edinho, que não está aqui, são pessoas, o Edinho, por exemplo, é uma pessoa que tem um trabalho grande lá na rede AICA, trabalhou muito com jovens menores infratores, então ele tem toda uma bagagem assim com crianças, com adolescentes, criatividade para nos ajudar, e os meninos gostam disso. Chega de rigidez, né? Mas também não dá para ter corpo mole. Ou a criança respeita as normas do projeto, ou eu não tenho como ficar com a criança. Não é o meu objetivo aqui trazer especialistas para cuidar unicamente quando a criança, às vezes, não se adapta ao projeto. A gente só acha que ela não está no tempo dela. Tá? Então, não é uma coisa assim para forçar. Eu não gosto disso, eu não faço isso. É porque não é um negócio assim, não é lotar aqui de criança, é estar com aquelas que vão evoluir mesmo, sabe? Então, é muito lindo quando a criança percebe os padrões de pensamentos dela, quando elas conversam com coisas que elas nunca conversaram antes. Elas começam a perceber a comunicação verbal e não verbal, elas começam a mudar a fisiologia, a mudar a postura, elas começam a ensinar os pais a fazerem isso. E nas viagens de aprofundamento, essa aqui foi a última viagem, e esse cara aqui é um psicólogo, eu sempre gosto de ter um psicólogo junto, que gosta de criança. Foi um grupo também menor, mas a gente ficou junto assim o ano todo, ou um semestre, não, foi o ano todo. E eles evoluíram muito, 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 foi lindo. Nesse grupo aqui, para vocês terem ideia, eu tinha 3 gêmeos, até falei com a Elmi, né? Esses 2 aqui, ó, são gêmeos, e tinha mais 4, 2 e 2 irmãos. E foi lindo demais a gente ver como eles começaram a ter uma convivência saudável, porque era muito um competindo com o outro. Então, a forma de emergir as crianças e adolescentes em uma viagem é passando por diversas atividades. Eles são responsáveis. São responsáveis desde o quarto deles, as coisas deles, de um colaborar com o outro, esperar pelo outro. Então, são coisas que eu considero importantes e falo para eles que isso aqui é amor meu, ele sempre vai junto. Quando eu fiz, no início, quando tudo começou, eu fiz viagem para Morro de São Paulo, 4 dias, quanta aventura com esses meninos, Arraial da Ajuda, fomos para Trancoso, sabe? Pegava um ônibus aí de 2 andares e eles se sentiam, né? E o objetivo é esse, para construir maturidade emocional, é na prática. Não é conversando, falando. Então, todas as ferramentas que são utilizadas são por especialistas da área do comportamento humano, consultores, psicólogos e pessoal da PNL, enfim.
Tudo isso que a gente experimenta e sabe que funciona. Eles vão aprender a ter um respeito muito grande pelos pais, mas talvez também eles vão querer posicionar diferente com os pais, tipo, usando o PNL e cobrando essa postura dos pais. É por isso que fiquei feliz que o Fernando vai estar com a gente no PNL Essencial, que vai ser esse final de semana. Se a Nilza quiser vir ser anjo, ela pode vir, tá, Nilza? E porque é o mínimo, assim, para eu poder acompanhar. Eu tenho um certo cuidado, assim, quando eu abri para pessoas que não fizeram PNL, para não parecer que eu estou com forçação de barra, sabe, gente? Não é sobre isso. Agora tem que ter essa condição de ter PNL. Poxa, o filho fica com você. O que ele vai aprender, você não sabe. Então, é claro que se imagina que eu vou dar uma flor para um jardineiro que ele não sabe como cuidar dessa flor. Ela pode não sobreviver com o jeito que a gente gostaria, né? Então, essa é a jornada que vai proporcionar ao jovem a despertar, o despertar das potencialidades e a conquista de uma vida mais plena, a confiança para lidar com os desafios próprios dessa fase de transição entre a infância e a vida adulta. Então, tá aí. Acabou aqui? O próximo encontro vai ser domingo, 8/8. As inscrições estão aí e já estamos com toda a programação. Como que funciona? Coisas que não estão ali que eu quero falar um pouquinho. O projeto tem regras e normas. E isso é tudo alinhado com eles. Muitas das normas são os próprios jovens que sugerem. Então, por exemplo, normas de convivência. Para falar, tem que levantar a mão. Para falar, tem que levantar a mão. Entende? Os meninos não ficam com o celular. Quem fica são os anjos. Então, a gente tem um número de dindinhos para cuidar daquelas crianças. O que os pais quiserem, conversam com o dindinho. Tá? Os encontros, os meninos almoçam com a gente. Não tem que negócio assim, a não ser que a criança é vegetariana, eu respeito, eu também não como carne. Então, algumas coisas vocês vão falar com a gente. Mas não dá para ter que negócio, porque ele só come sanduíche, não dá para comer só isso, porque senão não vai fazer parte. Alimentação saudável, de preferência. Os meninos, toda vez que uma criança critica a outra, ela tem que, na frente de todo mundo, chamar essa criança que ela criticou e se desculpar e falar 3 elogios. E o anjo, ele vai anotar numa ficha sobre como é que está a disciplina dessa criança. É totalmente proibido fazer brincadeira de mau gosto, fazer bullying, palavrão só paralelepípedo que pode falar. Então, tem todas as normas e as regras. A criança precisa cuidar das coisas. Não pode ser, comeu, deixa copo descartável na natureza. Tudo isso é avaliado, né? Durante o treinamento, a criança manda peixinho para o colega, ou seja, ela tem um olhar atento onde o outro está acertando. Sempre no final, por exemplo, de um treinamento, de uma viagem, a gente tem um momento de lavar roupa suja. Quero te pedir desculpa que aconteceu que negócio, eu não fiquei bem comigo, tá? Vai lá, dá um abraço, fica amigo. É muito bonito o projeto, assim. Eu coloco muito amor nele. E sempre que eu me deu ideia, vou fazer, sempre funcionou muito bem, né? Tá aí. Eu acredito de verdade que é possível a gente ensinar a criança a pensar, a gente ensinar a criança a se autoconhecer, ensinar a criança a gerenciar seus medos, suas ansiedades e angústia. É possível ela se sentir amada do jeito que ela é. É possível ela ser mais gentil com ela mesma, com os outros. Eu sou prova disso, tá, gente? Muitas das crianças que fizeram o Projeto Golfinho há 20 anos atrás ou mais, são crianças que depois uns foram fazer psicologia, outros vieram fazer practitioner, pessoas que aprenderam muito sobre gente. Às vezes eu tenho mãe falando, nossa, Luísa, nunca ele esqueceu disso. Sabe por quê?
O cérebro, ele registra duas coisas, aquilo que é muito engraçado, divertido, ou aquilo que é traumático. Então, a gente traz de uma forma muito dinâmica vivências, algumas são emocionais, algumas são muito, assim, divertidas, mas tudo leva a um grande aprendizado. A sua criança pode surpreender você. Como eu já vi criança chamando pai e mãe, falando, olha, eu fico curioso para saber qual é o significado desse casamento. Imagina um menino de 9 anos falando isso com os pais. O que faz vocês ficarem juntos? Porque eu não me sinto respeitado quando vocês ficam batendo boca aqui dentro de casa. Eu aprendi que isso não faz bem. Olha que gracinha. E, sabe, tem um dia, assim, que a gente vai buscar os talentos das crianças. Todos têm alguma coisa para ensinar. E é lindo demais isso. Uma vez tinha um menino que ensinou muito para a gente. Um menino que quem pagou o curso dele foi uma professora, e foi um menino que até viver na rua ele já tinha vivido, para vocês terem ideia. E na noite de talentos ele ensinou 3 coisas para a gente. Uma das coisas foi fazer mosaico. Nós tivemos a aula de mosaico, ele que deu. E tinha um menino lá que ele tinha um problema naquela época. Hoje eu não trago essas coisas porque eu não consigo assim garantir que eu vou dar conta. Eu confesso a minha incompetência, mas eu tinha na época um filho de um médico que o menino ficava no curso e ficava uma babá lá fora. De vez em quando esse menino tinha uma irritação com alguma coisa e saía correndo. Então foi uma experiência muito forte para mim, mas por outro lado, nada é por acaso. Quando esse menino aprendeu a fazer mosaico, ele encontrou o centro dele, ele ficava horas calmo. E foi muito lindo quando esse menino fez um mosaico de um cavalo que eu tenho até hoje, que ele me deu de presente. E eu fiquei pensando, acho que era para isso que ele veio, porque aquele menininho que morava na rua, bem pobrinho, ensinou tanto para esse outro, que coisa linda. E esse menino ensinou também os meninos a dançar capoeira e me ensinou a cuidar de orquídea. Nós sempre temos alguma coisa para ensinar. Então, o que nós vamos fazer nesse projeto? É separar o carvão do diamante. Tem um diamante aí. Eu tenho a crença que ser pai e ser mãe é desenvolver a arte de se tornar dispensável. O dia que você falar assim, vai com Deus, filho, e colocar sua cabeça no travesseiro e dormir, você fez o que tinha que fazer. Mas enquanto eu estou assim, o que ele está fazendo? Ai, meu Deus, e agora? É sinal que ele não amadureceu. E nós podemos proporcionar isso para ele. Então, tá aí, amores. Agora eu vou desligar a gravação. Quero agradecer a vocês por estarem comigo até agora. Me coloco à disposição. Né? Tem um telefone aí, como vocês viram. Qualquer dúvida, o Lucas vai estar orientando. A gente é pioneiro nisso. Não conheço ninguém que faz isso desse jeito. Pioneiro. Nós estamos no Oceano Azul, né? Assim que fala, Fernando? Porque tem que ter muito amor. Muitas pessoas já falaram, Luísa, por que você não cria uma franquia desse negócio? Como é que eu vou entregar esse negócio? Quem vai ter o amor que eu tenho por esses meninos, ou que a minha equipe tem? Eu fico preocupada com isso. Pode ser a coisa do ego, né? Mas é por aí. Então, quero, assim, agradecer vocês. Estou aqui à disposição agora para conversar. Espero que tenha sido útil. E a partir de agora, lembre-se de uma coisa que eu vou contar para vocês e que também para mim foi importante demais. Eu estava lá no Hotel Ilha do Boi, fazendo curso de criança, naquela área ali, quem conhece aquela área de lazer aqui em Vitória, naquela ilha linda. E a gente estava aprontando com esses meninos, porque depois do 3º, 4º encontro, eles ficam muito entrosados. E eu perguntei assim para os meninos, qual é o tipo de pai, qual é o tipo de mãe que você acha mó legal? E aí teve um menininho assim, uns 10 aninhos que ele devia ter. Tia, pai legal, mãe legal, é pai feliz, mãe feliz.
E eu me lembro como se fosse hoje, os meninos estavam sentados no chão e começaram a segurar o riso, assim, pô, vocês estão vindo de quê, gente? Olha que resposta linda. E aí eles falaram assim, que está em extinção, tia. Tia, minha mãe é mó estressada. Minha mãe só fala gritando. Até sábado e domingo ela pergunta, já fez bebê? Já escovou dente? Já tomou banho? Parece uma senha para falar comigo. Meu pai parece um sargento, tia. E um perguntando, eu sabendo como é que eles viam os pais. De repente nem são assim, é a forma que eles veem, né? E teve um que falou assim, meu pai vive estudando. Falei, que coisa boa, o que ele está fazendo? Ele falou, pós. Falei, que coisa boa, ele está fazendo pós de quê? E o menino falou assim, parece que é burrologia, tia. Parece quanto mais ele estuda, mas ele é ignorante com a minha mãe, mas ele é ignorante dentro de casa. Oh. Teve um menino que falou assim, esse menino devia ter uns 12 anos. Pô, meu pai não, meu pai é um mó legal. Meu pai anda de skate comigo, meu pai me chama para sair, eu gosto de ir para o escritório dele, ele me acorda assoviando de manhã. É esse recado que eu quero deixar. Um pai feliz, uma mãe feliz. Que clima eu estou criando? Né? Quando a Elminha falou assim, um campo seguro para eles crescerem. Né? Que clima nós estamos criando dentro de casa? Tem muita coisa para a gente aprender ainda, mas hoje eu vou ficar por aqui. Dá um jeito de ser feliz, mãe, pai. Dá um jeito de criar memórias felizes para que essa criança, quando se tornar adulto ou adulta, ela vai poder abrir esses arquivos, como a gente aprende no curso de PNL, no modo de âncora. E isso vai equipar você, te dar suporte para lidar com qualquer situação. Quando você fala, poxa, eu fui autoconfiante naquele momento com o papai. Poxa, eu fui feliz naquele momento. E aí nós vamos garantir, quem sabe, ou blindar nossas crianças desse mal terrível que está acontecendo. Crianças se deprimindo, crianças suicidando, crianças se cortando, crianças apáticas, crianças agressivas. Mas quanto de amor que eu estou, né, trazendo? Mas não é um amor fabricado lá fora, é um amor de dentro para fora, que a gente oferece ao que transborda em nós. Então tá aí, amores, minha sugestão para que a gente possa de verdade fazer valer esse papel nada simples. Como eu falei no início, não tem ex-pai, não tem ex-mãe, não tem ex-filho, é para sempre. Então, que Deus nos dê sabedoria e que a gente faça a nossa parte. Tem uma turma de PNL para adultos, começando agora, dia 17 e 18. Me deixa saber se eu posso apoiar vocês para essa jornada. Não só porque você vai botar no projeto, mas principalmente porque você merece. Você merece tirar um tempo para você, se autoconhecer, passar um final de semana na sua própria companhia e na companhia de outras pessoas. A gente está aqui para apoiar. Gratidão, um beijo grande.